Ela tinha apenas 19 anos quando foi vendida para um sheik árabe bilionário. Ele precisava de uma esposa para manter seu império, e ela precisava salvar sua família da falência. O acordo parecia simples, até ela fazer algo que nenhuma mulher havia ousado fazer antes. Ela olhou nos olhos dele e disse não. O que aconteceu depois mudou completamente o jogo de poder entre eles. Mas a vingança que ele planejou não foi o que ninguém esperava. Esta história vai te deixar sem palavras do começo ao fim. Antes de começarmos esta história inacreditável, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar de que cidade você está assistindo. A manhã em Damasco raiava quente quando Layla abriu os olhos pela última vez em seu quarto minúsculo. Aos 19 anos, ela sabia o que significava ser invisível na própria casa. Enquanto sua meia-irmã Soraya desfilava pela mansão com vestidos caros e joias reluzentes, Layla passava os dias escondida na biblioteca empoeirada, lendo livros que ninguém mais tocava. A madrasta Samira nunca perdeu a chance de deixar claro onde Layla estava na hierarquia familiar. Desajeitada, sem graça, uma vergonha para o sobrenome Al-Farsi. Com seus óculos grandes demais e roupas que nunca serviam direito, Layla havia aprendido a arte de desaparecer para sobreviver. Seu pai permanecia sempre em silêncio, covarde demais para defendê-la, ocupado demais contando o dinheiro que mal conseguia manter. Mas naquela manhã tudo mudou. O envelope dourado chegou 3 semanas antes, selado com cera vermelha que carregava o brasão real de Al-Qadim. O Sheik Rashid Al-Zahir, um dos homens mais poderosos do mundo árabe, procurava uma esposa. A notícia sacudiu todas as famílias influentes da região, cada uma sonhando em casar sua filha com o herdeiro de um império estimado em bilhões. Soraya foi imediatamente escolhida. Semanas de preparação seguiram-se como um furacão organizado. Aulas de etiqueta, roupas de grife encomendadas de Paris, ensaios de caminhada e sorriso. A família inteira girava em torno da filha favorita, como sempre fizera. Layla observava tudo de longe, carregando bandejas de chá que ninguém agradecia, dobrando vestidos que nunca vestiria. 3 dias antes da viagem programada, a catástrofe aconteceu. Soraya fugiu com um jogador de polo argentino que conhecera em uma festa clandestina. Deixou apenas um bilhete perfumado sobre a penteadeira de mármore, explicando que o amor verdadeiro não podia esperar protocolos reais. A madrasta entrou em colapso nervoso. O pai ficou pálido como a morte, calculando mentalmente a ruína diplomática que se aproximava. Recusar o convite do sheik seria um insulto inaceitável. A família Al-Farsi seria destruída social e financeiramente. Foi quando Samira teve sua ideia cruel e brilhante ao mesmo tempo. Enviar Layla seria uma forma de cumprir tecnicamente o compromisso, mas também um insulto velado. Nenhum homem poderoso aceitaria uma jovem desajeitada e sem beleza quando esperava uma deusa. O sheik a rejeitaria imediatamente, e de certa forma perversa, isso seria quase tão satisfatório quanto um casamento bem-sucedido. Riram tanto naquela noite que as paredes da mansão ecoaram com o som da crueldade. Samira e suas amigas faziam piadas sobre o momento em que o sheik veria Layla pela primeira vez. O pai permaneceu em silêncio, como sempre, fraco demais para se opor. Layla ouviu cada palavra através da porta entreaberta do corredor, mas não chorou. Havia aprendido anos atrás que lágrimas eram desperdício de energia. Fez as malas sozinha naquela madrugada, no quarto que mais parecia um depósito do que um espaço para dormir. Dobrou cuidadosamente o vestido rejeitado que Soraya deixara jogado no chão, um tecido azul turquesa que sua meia-irmã considerava comum demais. Enquanto guardava os poucos pertences que possuía, algo estranho aconteceu dentro de seu peito. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma pequena chama de curiosidade, quase esperança. Talvez do outro lado do mundo as coisas fossem diferentes.
Talvez existisse um lugar onde ela não precisasse ser invisível. O voo durou 14 horas intermináveis. Layla passou 13 delas tentando controlar o nervosismo que fazia suas mãos tremerem. Quando o avião finalmente pousou em Al-Qadin e ela desceu a escadaria sob o sol escaldante do deserto, o ar quente a envolveu como um abraço inesperado. Pela primeira vez na vida, teve a sensação estranha de estar exatamente onde deveria estar. Mas o que a esperava no palácio mudaria absolutamente tudo, de formas que ninguém, nem ela mesma, poderia imaginar. O palácio era uma declaração de poder impossível de ignorar. Torres brancas perfuravam o céu como lanças de mármore. Jardins suspensos desafiavam a aridez do deserto ao redor. Fontes ornamentadas cantavam melodias de água que pareciam mágica pura. Layla saiu da limusine com pernas bambas, o vestido grande demais, escorregando constantemente dos ombros magros. As empregadas foram educadas ao recebê-la, mas seus olhares diziam absolutamente tudo. Essa era a candidata enviada, essa jovem de óculos tortos e postura insegura. Levaram-na para um quarto maior que toda a casa onde crescera. Cama com dossel de seda, varandas com vista infinita para o deserto dourado, banheiro com banheira esculpida em pedra preciosa. Uma empregada de olhos gentis chamada Amira explicou com paciência que ela teria 2 horas para se preparar antes de conhecer o sheik. 2 horas para se arrumar para o momento mais importante e assustador de sua vida inteira. Layla sentou-se na beirada da cama imensa, suas mãos finalmente tremendo descontroladamente. O vestido azul turquesa que Amira providenciara pendurado no closet fazia-a sentir-se como uma criança brincando de fantasiar-se de princesa. Quando desceu as escadas de mármore 2 horas depois, cada degrau parecia uma eternidade. O jardim privado do palácio era um oásis cheio de flores exóticas que perfumavam o ar com aromas que ela nunca havia sentido antes. E lá estava ele, de costas, observando o pôr do sol que tingia o deserto de dourado e vermelho. Mesmo de costas, sua presença dominava todo o espaço ao redor. Alto, ombros largos, postura real que não precisava de coroa para ser reconhecida. Rashid Al-Zahir se virou lentamente e o mundo inteiro pareceu parar de girar. Não era apenas bonito no sentido convencional. Era o tipo de homem que faz você esquecer de respirar, que ocupa todo o espaço ao redor com presença magnética. Cabelos negros perfeitamente cortados, olhos cor-de-mel que pareciam enxergar através de qualquer máscara, mandíbula esculpida com precisão que parecia obra de arte. Mas o que realmente chocou Layla até os ossos não foi sua aparência impressionante, foi a expressão em seu rosto. Não havia desdém, nenhuma decepção visível, nenhum julgamento cruel. Ele simplesmente sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido, completamente inesperado em um homem tão poderoso. E então aconteceu o desastre que Layla relembraria com vergonha por semanas. Nervosa demais, tentou fazer uma reverência elegante como Amira havia ensinado, mas esqueceu completamente dos sapatos novos que ainda não se ajustavam direito a seus pés. Perdeu o equilíbrio, tropeçou em uma almofada decorativa estrategicamente colocada no tapete persa e caiu de forma espetacular no chão. Seus óculos voaram pelos ares como pássaros assustados, pousando a metros de distância. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Layla queria que o chão se abrisse e a engolisse inteira naquele exato momento. Mas Rashid Al-Zahir fez algo completamente impossível, completamente inesperado. Ele riu, uma gargalhada genuína e calorosa que ecoou pelo jardim inteiro como música. Depois, caminhou até ela, pegou os óculos com cuidado e estendeu a mão forte para ajudá-la a levantar. Quando os dedos dele se tocaram pela primeira vez, Layla sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo inteiro. Algo mudou no ar ao redor.
algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda. Ele a guiou gentilmente até os divãs confortáveis e serviu chá pessoalmente, chocando as empregadas que observavam discretamente de longe. Sabe o que mais me cansa nessa posição? Perfeição ensaiada, disse ele com voz que parecia mel derretido. Cada palavra calculada, cada gesto praticado 1000 vezes, é exaustivo demais. Layla piscou várias vezes, tentando processar o que ouvia. Não era o que esperava ouvir de um sheik poderoso. E pela primeira vez desde que chegara, sentiu que talvez, apenas talvez, não fosse completamente invisível ali. O jardim ao redor parecia segurar a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir entre duas pessoas que não faziam ideia de como suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. A manhã seguinte trouxe consigo uma clareza brutal. Layla acordou em sua suíte com o corpo dolorido de uma noite mal dormida, revirando-se entre lençóis de seda que pareciam sufocá-la. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rashid, aquele sorriso inesperado, aqueles olhos que pareciam enxergar através de suas máscaras. Amira bateu na porta pontualmente às 7, carregando uma bandeja com café da manhã que cheirava a especiarias desconhecidas e pão fresco. Enquanto organizava tudo na varanda privativa, a empregada comentou casualmente que o sheik havia cancelado 3 reuniões importantes naquela manhã. Todos os conselheiros estão confusos, disse ela com um meio sorriso. Ele nunca cancela compromissos. Layla sentiu algo estranho se revirar em seu estômago. Seria por causa dela? Mas por que um homem tão poderoso alteraria sua agenda por alguém como ela, desajeitada e sem beleza? Não fazia sentido algum. Passou o restante da manhã explorando os jardins internos do palácio, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Havia algo profundamente perturbador em como Rashid a tratara na noite anterior. Gentileza quando esperava desdém, risadas quando esperava julgamento, interesse genuíno quando esperava rejeição instantânea. Tudo aquilo desafiava absolutamente tudo que a vida lhe ensinara sobre seu próprio valor. Durante o almoço, servido em um salão menor, mas ainda assim deslumbrante, Layla comeu sozinha. Ou pelo menos pensou que estaria sozinha, até Rashid aparecer na entrada com aquele sorriso que já começava a reconhecer. Posso me juntar a você? Ele perguntou, e algo na formalidade da pergunta a fez sorrir involuntariamente. É seu palácio, ela respondeu, e ele sentou-se com uma elegância natural que a fazia sentir-se ainda mais deslocada. A refeição começou em silêncio confortável, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana fina. Foi Rashid quem finalmente falou, sua voz carregando uma curiosidade genuína. Me fale sobre você, Layla. O que gosta de fazer quando não está sendo enviada para casar com estranhos? A pergunta era tão direta e inesperada que ela quase engasgou com o arroz temperado. Quando finalmente recuperou a compostura, decidiu ser honesta. Gosto de ler, ela admitiu. Livros antigos que ninguém mais toca, histórias de lugares que nunca vou conhecer. Rashid inclinou a cabeça, aqueles olhos dourados fixos nela com uma atenção que a fazia sentir-se como a única pessoa no universo. Que tipo de histórias? Aventuras, ela disse baixinho. Lugares onde pessoas comuns fazem coisas extraordinárias. Ele sorriu novamente, mas dessa vez havia algo mais profundo ali. Talvez você seja uma dessas pessoas, Layla. Mais extraordinária do que imagina. As palavras a atingiram como um soco emocional inesperado, porque ninguém, absolutamente ninguém, jamais havia sugerido que ela pudesse ser extraordinária em qualquer sentido. À tarde, Rashid a convidou para conhecer a biblioteca privada do palácio. Quando as portas duplas se abriram, Layla teve que segurar o batente para não cambalear. Estantes que subiam até o teto altíssimo, escadas rolantes de madeira nobre, janelas enormes que banhavam tudo em luz dourada. Milhares e milhares de livros, em dezenas de idiomas diferentes.
Era o paraíso que ela sempre sonhara, mas nunca acreditou que existisse de verdade. Pode vir aqui sempre que quiser, disse Rashid, observando sua reação com algo que parecia satisfação profunda. Considere este lugar seu também. Layla caminhou entre as estantes como quem pisa em terreno sagrado, seus dedos tocando levemente as lombadas de couro envelhecido. Encontrou uma primeira edição de As Mil e Uma Noites em árabe antigo e segurou o volume com reverência. Quando se virou, encontrou Rashid apoiado em uma estante, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Por que está sendo tão gentil comigo? A pergunta escapou antes que pudesse censurá-la. Ele endireitou-se lentamente, caminhando até ficar a poucos passos dela. Porque você é diferente, ele disse simplesmente. Você não está tentando me impressionar ou bajular. Não está fingindo ser algo que não é. Layla soltou uma risada amarga. Isso porque eu sei que não tenho chance de impressionar ninguém. Ele franziu a testa. Quem te ensinou a falar de si mesma dessa forma? As palavras eram suaves, mas carregavam uma raiva contida que a surpreendeu. Layla baixou os olhos para o livro em suas mãos. A vida, ela respondeu honestamente. Minha família. O espelho toda manhã. Rashid deu mais um passo à frente, agora tão perto que ela podia sentir o calor de sua presença. Então todos eles estão errados, ele disse com uma convicção que a fez finalmente levantar os olhos. Você tem a coragem que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando. Tem honestidade em um mundo cheio de máscaras. E tem uma beleza que nada tem a ver com o que o espelho mostra. O coração de Layla batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Nenhum homem jamais havia falado com ela daquela forma, como se ela tivesse valor intrínseco. Você não me conhece o suficiente para dizer isso. Ela sussurrou, mas sua voz tremia. Então me deixe te conhecer, ele respondeu. Me deixe provar que estou certo. Foi naquele momento que a porta da biblioteca se abriu abruptamente. Um homem alto e imponente entrou, seu rosto marcado por rugas de desaprovação. O conselheiro-chefe do palácio, Malik, olhou para Layla como se ela fosse uma mancha indesejável. Vossa Excelência, disse ele com frieza calculada. A família Al-Mansur chegou para as negociações matrimoniais. A princesa Soraya os acompanha. Layla sentiu o sangue gelar nas veias. Soraya. Sua meia-irmã perfeita estava ali, no palácio. De alguma forma, a família havia conseguido trazê-la de volta, provavelmente oferecendo-a como a opção superior que realmente deveria ter sido enviada desde o início. Rashid não desviou o olhar de Layla, mas ela viu algo endurecer em sua expressão. Diga-lhes que estou ocupado, ele disse ao conselheiro, sua voz cortante como lâmina. Malik ficou visivelmente chocado. Mas, Vossa Excelência, são as negociações que o senhor mesmo, eu, disse que estou ocupado, Rashid cortou, finalmente virando-se para encarar o homem. Eles podem esperar. A tensão na sala era tão espessa que podia ser cortada com faca. Malik lançou um olhar venenoso para Layla, antes de fazer uma reverência rígida e sair, fechando a porta com força excessiva. No silêncio que se seguiu, Layla percebeu que algo fundamental acabara de mudar. Rashid havia escolhido ficar com ela, ao invés de receber sua família e a filha perfeita que deveria ter sido sua noiva desde o início. Você não precisava fazer isso, ela disse, mas ele apenas sorriu. Eu sei, mas quis fazer. A diferença entre essas duas coisas define tudo o que realmente importa. E naquele momento, enquanto a luz da tarde pintava a biblioteca de dourado, Layla começou a acreditar que talvez, apenas talvez, merecesse algo mais do que a vida sempre lhe oferecera. Mas o que ela ainda não sabia era que Soraya não aceitaria ser rejeitada tão facilmente. E a vingança que sua meia-irmã começaria a planejar naquele exato momento mudaria tudo, de formas que ninguém poderia prever. A decisão de Rashid de convocar formalmente o conselho para discutir a presença de Layla
Não era apenas protocolar, era uma declaração de guerra. A reunião aconteceu 3 dias depois da chegada de Soraya, em um salão suntuoso que mais parecia um tribunal. Layla foi chamada para comparecer, mas como observadora, não como participante. Ela entrou no salão com o coração martelando contra as costelas, sentindo o peso de dezenas de olhares julgadores. Os membros do conselho, todos homens mais velhos, com barbas cuidadosamente aparadas e roupas tradicionais impecáveis, a examinavam como se ela fosse uma peça defeituosa que havia sido enviada por engano. Rashid presidia a mesa, sua expressão grave e calculada. Ao lado dele, Soraya estava sentada com uma postura perfeita, vestindo um conjunto bege que realçava sua beleza natural. Ela não olhou diretamente para Layla, mas o sorriso discreto em seus lábios dizia tudo. Estava desfrutando cada segundo daquela humilhação pública. O Sheikh Rashid Al-Zahir, começou Malik, o conselheiro-chefe, merece uma esposa à altura de sua posição. Fomos informados de que a jovem Soraya Al-Farsi, filha legítima da família, estava originalmente prometida. Sua fuga temporária foi um lapso de juventude, mas ela retornou demonstrando maturidade e disposição para cumprir seu dever. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos finalmente pousando em Layla com desdém mal disfarçado. A substituta enviada foi uma solução improvisada que, embora bem intencionada, não corresponde aos padrões que esta aliança exige. Layla sentiu cada palavra como um tapa na cara. Substituta improvisada. Era exatamente assim que sua família sempre a havia visto, e agora o Conselho Real apenas confirmava o que ela sempre temera ser verdade. Ela não era suficiente. Nunca seria. Mas quando seus olhos encontraram os de Rashid através da sala, algo nele a impediu de desmoronar completamente. Ele estava olhando diretamente para ela, não para Soraya, não para o conselho, para ela. E havia algo em seu olhar que parecia dizer, aguente firme. Soraya finalmente falou, sua voz melodiosa e perfeitamente modulada. Conselheiros honrados, agradeço profundamente pela oportunidade de corrigir meu erro juvenil. Fugi temporariamente porque me sentia despreparada para a magnitude desta responsabilidade. Ela colocou a mão delicadamente sobre o peito, o gesto calculado para demonstrar humildade. Mas durante minha ausência, compreendi a importância desta união para ambas as famílias. Voltei disposta a cumprir meu destino como futura esposa do Sheikh Rashid. Aplausos discretos ecoaram pelo salão. Soraya havia encenado aquilo perfeitamente, transformando sua fuga egoísta em uma jornada de autoconhecimento. Layla viu como os conselheiros se inclinavam ligeiramente para a frente, claramente impressionados. Era exatamente o tipo de narrativa que eles queriam ouvir. Tradição preservada, dever cumprido, hierarquia respeitada. Rashid permaneceu em silêncio durante todo o discurso de Soraya, sua expressão impossível de decifrar. Quando Malik perguntou diretamente sua opinião, todos na sala seguraram a respiração. Vossa Excelência, qual é sua posição sobre esta questão? Prefere manter o compromisso original com Soraya Al-Farsi ou deseja considerar alternativas? O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Layla podia sentir seu futuro sendo decidido naquele exato momento. Se Rashid escolhesse Soraya, seria perfeitamente razoável. Ela era bonita, eloquente, vinha da linhagem certa, tinha tudo que Layla não tinha. Mas então, Rashid fez algo que chocou absolutamente todos na sala. Ele se levantou lentamente, sua presença imponente dominando o espaço. Agradeço ao Conselho pela preocupação com esta aliança, ele começou, sua voz profunda ecoando pelas paredes de mármore. Compreendo a importância das tradições e do protocolo. Ele fez uma pausa deliberada. No entanto, durante as semanas que passei conhecendo Layla Al-Farsi, descobri qualidades que nenhum protocolo ou linhagem podem medir.
Ele virou-se ligeiramente para olhar diretamente para ela. Coragem genuína, honestidade refrescante e uma força de caráter que raramente encontro nesta posição. O salão explodiu em murmúrios chocados. Soraya ficou pálida, sua máscara de confiança rachando visivelmente. Malik tentou intervir, mas Rashid ergueu a mão pedindo silêncio. Portanto, declarou ele com autoridade final, minha decisão é clara. Desejo continuar conhecendo Laila Al-Farsi como minha candidata oficial à esposa. Se o conselho discorda, estou disposto a abdicar de qualquer influência que ele tenha sobre minhas escolhas pessoais. As palavras caíram como uma bomba. Um sheik ameaçando limitar o poder do próprio conselho por causa de uma jovem considerada inadequada era absolutamente sem precedentes. Leila não conseguia respirar direito, processando o que acabara de ouvir. Ele havia escolhido ela. Publicamente, indiscutivelmente, ele havia escolhido ela diante de todos. Mas a vitória teve um preço imediato. Soraya se levantou bruscamente, derrubando a cadeira no processo. Seu rosto estava vermelho de raiva e humilhação. Como ousa me rejeitar por essa? Ela cuspiu as palavras, apontando para Laila com desdém. Essa imitação barata que minha própria família enviou como piada? Rashid virou-se para ela com uma expressão gelada. Cuidado com suas próximas palavras, Soraya. Elas podem ter consequências que você não está preparada para enfrentar. Mas Soraya estava além do autocontrole. Anos de ser a filha perfeita, a favorita, a escolhida, desmoronando em fúria pública. Vocês vão se arrepender disso, ela disse, sua voz tremendo. Minha família vai se arrepender de ter enviado essa desgraça. E você, ela olhou diretamente para Laila pela primeira vez, vai descobrir que rejeitar quem você realmente é nunca acaba bem. Ela saiu do salão como um furacão, deixando um silêncio atordoado em seu rastro. Leila estava tremendo, processando não apenas a ameaça velada, mas também o peso da escolha que Rashid acabara de fazer. Ele havia arriscado sua posição política por ela. Havia desafiado tradições centenárias. E agora, querendo ou não, eles estavam irrevogavelmente ligados em uma batalha que apenas começava. Quando a reunião finalmente foi encerrada e todos saíram, Rashid caminhou até Laila, que permanecia paralisada em seu lugar. Você está bem? Ele perguntou gentilmente, sua voz completamente diferente do tom autoritário que usara com o conselho. Leila levantou os olhos para ele, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Por que fez isso? Ela sussurrou. Você poderia ter escolhido ela. Seria muito mais fácil para todos. Rashid sorriu. Aquele sorriso pequeno que ela estava começando a amar. Facilidade nunca foi sinônimo de correto, ele disse simplesmente. E você, Laila Al-Farsi, é a escolha mais correta que fiz em muito tempo. Mas enquanto eles saíam juntos do salão, nenhum dos dois percebia que Soraya estava observando de uma varanda distante. E a vingança que ela começava a planejar naquele momento seria muito mais cruel e elaborada do que qualquer um poderia imaginar. A manhã seguinte ao conselho trouxe uma falsa calma que não enganava ninguém. Laila acordou com Amira trazendo café, mas o sorriso da empregada estava tenso. As notícias já circulam pelo palácio, disse ela baixinho. Metade celebra a coragem do sheik. A outra metade acha que ele cometeu suicídio político. Leila vestiu-se cuidadosamente, escolhendo um conjunto simples, mas elegante que Amira providenciara. Se ia enfrentar consequências, enfrentaria com dignidade. Encontrou Rashid nos jardins, caminhando entre as roseiras que sua mãe plantara décadas atrás. Ele parecia diferente naquela manhã, mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido. Bom dia, futura sheika, ele disse com aquele sorriso que agora reconhecia instantaneamente. Como se sente sendo o centro de um escândalo internacional? Leila não conseguiu evitar um sorriso. Aterrorizada, honestamente. O que acontece agora?
Rashid a puxou gentilmente para um banco de mármore, sentando ao seu lado, com os dedos entrelaçados nos dela. Agora, disse ele, enfrentamos as consequências juntos. Algumas alianças comerciais podem ser renegociadas. Algumas famílias tradicionais vão nos olhar com desaprovação por anos. Mas o Conselho votou a nosso favor, e isso significa que temos apoio legal. O resto é apenas barulho que vai diminuir com o tempo. Mas havia algo que ele não estava dizendo. Layla podia sentir pela tensão em seus ombros. "O que você não está me contando?" ela perguntou diretamente. Ele suspirou, virando-se para encará-la completamente. Malik, o conselheiro, recebeu uma ameaça velada esta manhã. Nada direto, mas uma insinuação de que informações comprometedoras sobre nossas finanças poderiam vazar para a imprensa internacional. É a última cartada de Soraya e da família, tentando nos forçar a recuar. Layla sentiu raiva fria subir pela espinha. Eles nunca vão parar, não é? Sempre encontram uma forma de transformar vidas em jogos de poder. Rashid tocou seu rosto gentilmente. Não enquanto tivermos algo que eles possam usar contra nós. É por isso que Malik já está trabalhando em uma estratégia ofensiva. Às vezes, a melhor defesa é expor tudo primeiro, nos nossos próprios termos. O que aconteceu nas horas seguintes foi uma aula magistral de gerenciamento de crises. Malik convocou uma coletiva de imprensa internacional, algo extremamente raro para a monarquia normalmente reservada. Rashid e Layla sentaram-se juntos enquanto Malik explicava a situação publicamente. Não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente para contextualizar as decisões tomadas. Ele falou sobre tradição versus progresso, sobre a importância de honrar compromissos baseados em verdade ao invés de manipulação. Apresentou documentos que provavam as irregularidades da família de Layla, não para humilhá-los publicamente, mas para mostrar que a decisão do Conselho fora baseada em evidências concretas, não em capricho romântico. Foi um golpe de mestre. A imprensa internacional adorou a narrativa. Romance que desafia expectativas sempre vendia bem. A cobertura começou a mudar, de escândalo para história inspiradora. Soraya tentou dar entrevistas defendendo-se, mas suas palavras soavam vazias comparadas às evidências apresentadas. A madrasta Samira desapareceu completamente da vista pública, provavelmente calculando que o silêncio seria menos danoso que tentar se explicar. Mas o verdadeiro teste veio 3 dias depois, quando Layla recebeu uma carta. Não da família que a rejeitara, mas de jovens mulheres de todo o reino. Centenas delas, compartilhando suas próprias histórias de serem menosprezadas, de lutarem contra expectativas impossíveis, de se sentirem invisíveis em suas próprias vidas. Agradeciam Layla por mostrar que era possível ser autêntica e ainda assim ser valorizada. Layla chorou lendo aquelas cartas, mas eram lágrimas diferentes das que chorava antes. Eram lágrimas de propósito, de conexão, de perceber que sua história, por mais dolorosa que tivesse sido, agora significava algo maior que ela mesma. Rashid a encontrou cercada de cartas espalhadas pelo chão da biblioteca, o rosto molhado, mas sorridente. Ele se sentou ao lado dela sem dizer nada, apenas pegou uma das cartas e leu em silêncio. Depois olhou para Layla com uma expressão que ela nunca esqueceria. "Você percebe o que aconteceu aqui?" ele disse suavemente. "Sua família tentou transformá-la em piada, mas você se tornou símbolo. Tentaram fazer você desaparecer, mas você acabou sendo vista por milhares." Layla encostou a cabeça em seu ombro, sentindo pela primeira vez que talvez, apenas talvez, tudo tivesse acontecido exatamente como deveria. Naquela noite, Rashid a levou novamente ao jardim privado, onde haviam compartilhado tantos momentos importantes. Mas desta vez, havia algo diferente no ar, uma expectativa, uma promessa não dita pairando entre eles. Ele se ajoelhou novamente, mas agora não havia urgência ou desespero.
Apenas certeza absoluta. Laila Al-Farsi, disse ele com voz firme, você transformou minha vida de formas que nunca imaginei possíveis. Me ensinou que força não vem de poder, mas de autenticidade. Que coragem não é ausência de medo, mas escolher o certo apesar dele. O anel que ele apresentou era diferente do tradicional. Não ostentava diamantes enormes ou design rebuscado. Era delicado, com uma safira azul cercada por pequenos diamantes, montado em ouro branco que capturava a luz da lua. Pertenceu à minha mãe, ele explicou. A única joia que ela realmente amava, porque dizia que a simplicidade realçava a beleza ao invés de competir com ela. Leila estendeu a mão tremendo, e quando ele deslizou o anel em seu dedo, encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela desde sempre. Mas antes que ela pudesse responder formalmente, Rashid fez algo inesperado. Ele puxou uma segunda caixa do bolso, desta vez contendo um anel masculino simples, combinando. Quero que você também me coloque um anel, ele disse, porque este casamento não será sobre você se tornando parte da minha vida. Será sobre nós construirmos algo completamente novo juntos. Parceria de verdade, não hierarquia disfarçada de romance. Laila pegou o anel com lágrimas, escorrendo livremente agora, e quando o colocou no dedo dele, sentiu como se estivesse selando não apenas um compromisso, mas uma promessa de igualdade. A notícia do noivado oficial se espalhou rapidamente, mas desta vez a recepção foi diferente. O povo do reino, especialmente as mulheres jovens, celebraram abertamente. Flores apareceram nos portões do palácio, mensagens de apoio encheram as redes sociais. Artistas criaram murais retratando a história deles. Era quase avassalador. Mas nem tudo era celebração. Uma facção conservadora do conselho, liderada discretamente por aliados da família Al-Farsi, começou a plantar sementes de dúvida. Será que Laila realmente tinha a educação necessária para ser sheika? Será que Rashid estava sendo guiado por paixão ao invés de razão? Seriam capazes de produzir herdeiros fortes para continuar a linhagem? As perguntas eram sussurradas nos corredores de poder, nunca ditas abertamente, mas sempre presentes como veneno lento. Laila ouvia os boatos através de Amira, que tinha ouvidos em toda parte. A cada nova insinuação, sentia a velha insegurança tentando rastejar de volta. Talvez eles tivessem razão. Talvez ela realmente não fosse adequada para este papel impossível. Foi Rashid quem percebeu a mudança nela. Laila começou a se afastar novamente, recusando convites para eventos públicos, escondendo-se na biblioteca como nos primeiros dias. Ele a encontrou lá numa tarde, cercada de livros sobre protocolo real e etiqueta, claramente tentando se transformar em algo que não era. "O que você está fazendo?" ele perguntou, mas sua voz era gentil, não acusatória. "Tentando me preparar", ela respondeu sem levantar os olhos. "Tentando ser o que eles precisam que eu seja." Rashid fechou o livro que ela estava lendo com firmeza. "Eles precisam que você seja você mesma, Laila. Foi por isso que te escolhi, por isso que o povo te ama." Mas ela balançou a cabeça. "Você não entende. É fácil para você dizer isso porque nasceu neste mundo. Eu sou uma intrusa tentando fingir que pertenço a um lugar onde claramente não pertenço." Rashid se ajoelhou na frente dela, forçando-a a encontrar seus olhos. "Então me deixe fazer uma proposta", ele disse. "Vamos provar que você pertence, não através de protocolos e etiqueta ensaiada, mas fazendo algo que realmente importa." E foi assim que nasceu o projeto que mudaria não apenas a percepção pública de Laila, mas o próprio reino. Ela usaria sua experiência, sua história, para criar algo que nenhuma sheika anterior havia tentado. Um programa educacional para jovens de áreas rurais, especialmente meninas que eram menosprezadas em suas próprias famílias. Seria chamado simplesmente de Projeto Visibilidade. E começaria exatamente onde Laila começara,
com alguém finalmente dizendo: "Você importa". O anúncio do projeto foi estratégico, feito durante uma visita oficial a uma vila remota, onde as tradições eram especialmente rígidas quanto ao papel das mulheres. Leila falou sem roteiro preparado, apenas com o coração. Contou sua própria história sem vergonha. A rejeição familiar, os anos se sentindo invisível, o momento em que alguém finalmente a viu de verdade. E então prometeu usar sua posição para garantir que nenhuma outra jovem tivesse que esperar tanto tempo para se sentir valorizada. O silêncio inicial foi seguido por aplausos que começaram tímidos, mas cresceram até se tornarem ensurdecedores. Velhas que nunca haviam falado em público se levantaram para compartilhar suas próprias histórias. Meninas jovens choravam abertamente, sentindo pela primeira vez que suas vozes importavam. E Rashid, observando de longe, soube que havia tomado a decisão mais certa de sua vida. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que Soraya não havia desistido. E a vingança que ela planejava agora seria muito mais pessoal e devastadora do que qualquer um poderia prever. Porque algumas pessoas, quando perdem tudo, decidem que se não podem ter felicidade, ninguém mais deveria ter também. E Soraya estava prestes a provar exatamente até onde estava disposta a ir. O amanhecer após a inauguração do projeto Visibilidade trouxe consigo uma calma inesperada. Pela primeira vez, desde que chegara ao reino, Laila acordou sem aquela sensação de estar sendo julgada a cada segundo. Olhou pela janela e viu as primeiras luzes douradas pintando o deserto, e sorriu. Era um novo começo, não apenas para ela, mas para todas as mulheres que ousariam sonhar mais alto. Rashid havia dormido pouco, ocupado coordenando equipes de segurança após as ameaças veladas que receberam durante a noite. Alguém não queria que o projeto Visibilidade prosperasse, e ele tinha certeza de quem estava por trás. Quando Malik trouxe os relatórios pela manhã, confirmou suas suspeitas. Soraya havia tentado subornar membros da imprensa para publicar histórias falsas sobre Laila. Mas Rashid estava preparado. Durante anos, aprendera que no mundo dos poderosos, informação era a moeda mais valiosa. E ele havia passado meses discretamente coletando evidências das verdadeiras ações da família Al-Farsi. Fraudes comerciais, impostos não pagos, contratos forjados. Tudo documentado, tudo pronto para ser usado se necessário. "É hora de encerrar isso de uma vez", disse ele para Malik. "Convoque uma reunião com a família Al-Farsi, aqui, no palácio, hoje à tarde." O conselheiro o olhou com preocupação. "Vossa Excelência, isso pode escalar rapidamente. Tem certeza?" Rashid pensou em Laila, na coragem dela ao falar para aquelas mulheres da vila, na forma como transformara sua dor em propósito. "Absoluta", ele respondeu com determinação. A reunião foi tensa desde o primeiro minuto. A família Al-Farsi chegou em peso, incluindo Soraya e a madrasta Samira, ambas vestidas impecavelmente, como se fossem para um evento social ao invés de um confronto. O pai de Laila, fraco como sempre, mal conseguia olhar para os próprios pés. Rashid os recebeu no salão formal, flanqueado por Malik e 2 advogados. Laila não estava presente. Ele havia insistido que ela não precisava se submeter novamente àquela humilhação. Mas ela havia recusado. "Preciso estar lá", ela disse simplesmente. "Preciso olhar nos olhos deles e mostrar que sobrevivi, apesar de tudo que fizeram." Quando Laila entrou no salão, a transformação era impossível de ignorar. Ela não estava mais usando os vestidos grandes demais. Não tinha mais aquela postura de quem espera ser atacada a qualquer momento. Estava vestindo um conjunto elegante, mas simples. Os cabelos soltos, a cabeça erguida, e quando seus olhos encontraram os da madrasta, não baixou o olhar. Samira ficou visivelmente desconcertada. Aquela não era a menina submissa que ela sempre controlara. Rashid começou a reunião indo direto ao ponto.
Estou cansado de jogos e ameaças veladas. Vocês tentaram destruir Layla desde o momento em que chegou aqui. Tentaram sabotar nosso relacionamento, nossa felicidade, até mesmo o projeto humanitário que ela criou. Não sei do que está falando, começou Samira, mas Rashid levantou a mão, silenciando-a. Malik colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Rashid a abriu lentamente, revelando documentos que fizeram o rosto de Samira perder toda a cor. Fraudes fiscais datando de 5 anos, ele disse calmamente. Contratos de fornecimento falsificados, subornos a funcionários públicos. Cada acusação era acompanhada por evidências fotográficas, assinaturas, datas. A sala ficou em silêncio absoluto. Soraya olhou para a mãe com uma mistura de choque e compreensão crescente. Ela sempre soubera que a família tinha segredos, mas nunca imaginara a extensão. O pai de Layla finalmente levantou a cabeça, seus olhos encontrando os da filha pela primeira vez. Havia vergonha ali, profunda e dolorosa. Layla, ele começou, a voz quebrada. Eu nunca tive coragem. Layla sentiu uma mistura de emoções tão complexa que quase a derrubou. Parte dela queria gritar, acusar, liberar anos de dor contida. Mas outra parte, maior e mais forte, já havia feito as pazes com o passado. Não, ela disse simplesmente. Vocês não merecem minhas lágrimas ou minha raiva. Já gastei anos demais me sentindo pequena por causa de vocês. Ela deu um passo à frente. Soraya, você sempre teve tudo o que eu sonhava ter. Amor dos pais, roupas bonitas, oportunidades. Mas sabe o que aprendi? Nada disso importa se você não tem coragem para ser autêntica. As palavras atingiram Soraya como bofetadas. Pela primeira vez, ela viu a irmã que sempre desprezara não como inferior, mas como genuinamente livre. E aquela liberdade era algo que ela, presa em suas próprias armadilhas de vaidade, jamais experimentara. Rashid continuou. Tenho evidências suficientes para destruir sua família completamente. Mas não vou usar. A declaração chocou todos na sala. Samira olhou para ele com desconfiança. Por quê? Porque ele olhou para Layla com amor evidente. Minha futura esposa me ensinou que vingança é veneno que bebemos esperando que o outro morra. Vocês vão deixar este reino imediatamente e nunca mais voltarão. Vão assinar documentos renunciando a qualquer reivindicação sobre Layla. E em troca, eu guardo estas evidências e não as entrego às autoridades. É generosidade demais para quem não merece, mas é o que ela quer. E o que ela quer é tudo que me importa. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Layla, mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Soraya se levantou lentamente, olhando para a irmã que sempre considerara insignificante. Você venceu, ela disse baixinho, e pela primeira vez não havia veneno em sua voz, apenas reconhecimento de derrota. Mas Layla balançou a cabeça. Não é sobre vencer ou perder, Soraya. É sobre finalmente ser livre para viver. Espero que um dia você entenda isso. A família Al-Farsi saiu do palácio naquela mesma tarde, suas malas já preparadas por servos eficientes. Quando o carro atravessou os portões do palácio pela última vez, Layla estava na varanda observando. Não com satisfação, mas com uma paz profunda que vinha de ter encerrado um capítulo doloroso de sua vida. Rashid se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. Como se sente? Ele perguntou gentilmente. Livre, ela respondeu simplesmente. Pela primeira vez na vida, completamente livre. A semana seguinte foi um turbilhão de preparativos para o casamento, mas não seria o casamento tradicional que o reino esperava. Layla e Rashid decidiram que seria uma celebração que refletisse seus valores compartilhados. Metade dos convidados seria composta por mulheres do projeto Visibilidade, jovens de áreas rurais que nunca haviam entrado em um palácio. O escândalo foi imediato. Membros conservadores do conselho protestaram, alegando que isso era um insulto às tradições. Mas
Rashid foi inflexível. Se não podemos celebrar nosso amor com as pessoas que realmente importam, então não vale a pena celebrar. A opinião pública, no entanto, estava do lado deles. Redes sociais explodiram com apoio. Histórias de mulheres inspiradas por Layla encheram os noticiários internacionais. O casamento se tornou símbolo de mudança, de progresso, de um futuro onde tradição e igualdade podiam coexistir. No dia do casamento, Layla acordou com o sol beijando seu rosto através das cortinas de seda. Amira a ajudou a se vestir. Não no traje tradicional pesado que sufocava, mas em um vestido que misturava elementos árabes com toques modernos. Era leve, fluido, permitia que ela respirasse. Quando se olhou no espelho, finalmente viu o que Rashid sempre vira. Uma mulher forte, autêntica, bela não apesar de suas imperfeições, mas por causa de sua humanidade completa. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol, no mesmo jardim onde haviam compartilhado tantos momentos importantes. As jovens do projeto Visibilidade sentavam-se ao lado de membros da realeza, criando uma imagem que seria lembrada por gerações. Quando Rashid viu Layla caminhando em sua direção, seus olhos se encheram de lágrimas. Não era apenas a beleza dela que o tocava, mas tudo o que ela representava. Coragem, autenticidade, amor que transforma. Os votos foram pessoais, escritos por eles mesmos. Layla prometeu nunca parar de crescer, nunca parar de lutar por aqueles que não tinham voz. Rashid prometeu estar ao lado dela em cada batalha, honrar sua força ao invés de tentar controlá-la. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, o aplauso que ecoou pelo jardim era mais que celebração. Era esperança. Na festa que se seguiu, Layla dançou com as meninas do projeto, riu com Amira, abraçou cada pessoa que a havia apoiado. Rashid a observava de longe, maravilhado com a transformação que presenciara. A menina invisível que chegara meses atrás havia se tornado a mulher mais visível do reino, não por ostentação, mas por autenticidade. Tarde da noite, quando os convidados finalmente se retiraram, Rashid levou Layla de volta ao jardim onde tudo começara. "Lembra quando você caiu aos meus pés naquele primeiro dia?" Ele perguntou sorrindo. Layla riu. Como poderia esquecer? Foi o momento mais embaraçoso da minha vida. Ele a puxou para perto, beijando sua testa suavemente. Foi o momento que mudou minha vida, ele disse, porque naquele instante vi algo que procurava há anos sem saber. Autenticidade pura. E me apaixonei antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Layla encostou a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento constante de seu coração. "Sabe o que aprendi?" Ela disse pensativa. "Que ser rejeitada pela família que deveria me amar foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque me trouxe até você, até este lugar, até mim mesma." Os dois permaneceram ali, abraçados sob as estrelas do deserto, dois corações que haviam encontrado um ao outro da forma mais improvável. E enquanto o reino dormia ao redor, eles souberam que sua história era apenas o começo. Nos anos seguintes, o projeto Visibilidade cresceu além de qualquer expectativa. Layla viajou pelo reino inteiro, encontrando jovens invisíveis e mostrando que elas importavam. Rashid apoiou cada iniciativa, usando seu poder não para controlar, mas para amplificar vozes que sempre foram silenciadas. E quando finalmente tiveram sua primeira filha, decidiram chamá-la de Noor. Luz em árabe, porque ela representava exatamente isso, a luz que nasce quando duas pessoas decidem amar com coragem. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que é possível ser amado exatamente como você é, sem máscaras, sem fingimentos. Deixe nos comentários qual parte mais te emocionou,
porque histórias como essa nos lembram que o amor verdadeiro não exige que você seja perfeito, apenas que você seja real. Obrigado por assistir até o final. Que sua jornada, assim como a de Laila, seja marcada pela coragem de ser autêntico, mesmo quando o mundo inteiro disser que você deveria ser diferente.